Bom, pessoal retrô, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Já vão se inscrevendo aí, não se esqueçam de, no final do vídeo, deixar o like e deixar o comentário. Hoje a gente vai dar uma olhada nessas placas aqui que chegaram no lote. Eu já postei aí shorts de eu lavando essas placas, elas já estão aqui há um bom tempo secando. A gente ainda vai bater um ar quente nelas para tirar qualquer água que ficou, qualquer umidade que ficou nessas placas, mas elas já estão aqui há um bom tempo já, estão bem secas, tá? O que precisa ser feito nelas, antes da gente plugar elas na energia e testar, é fazer um recap. Praticamente todas elas, tirando essa Baby AT aqui, que está com essa borracha em cima aí, tirando essa, praticamente todas as outras precisam trocar algum capacitor, porque tem algum capacitor danificado ou estufado, vazando, enfim. Então eu vou ter que fazer isso em todas elas, tá? Eu vou começar por essa daqui, que é a mais nova, que é a A8VX, Socket 939, porque eu tenho poucos capacitores para trocar, tá? E eu acredito que ela tenha mais chances de funcionar do que as outras, tá? Além disso, parte dos capacitores que eu preciso para as outras eu não tenho. A gente nunca tem capacitor suficiente, tá? Isso parece que é um padrão. Sempre que você vai fazer recap em alguma coisa, você não tem o que você precisa. Então eu vou focar no que eu tenho aqui, essa daqui, já vou matar ela, e aí depois, na hora que chegar os outros capacitores, eu mato as outras placas, tá? Eu não sei se vai nesse vídeo, eu vou esperar chegar os outros capacitores para fazer a troca e testar as outras placas, ou se eu vou fazer só um vídeo dessa daqui, esse vídeo vai ser só dessa, vai depender de quanto tempo ficar aí de vídeo. Se esse vídeo vai ser só dessa daqui, e num outro vídeo a gente faz as outras, tá? E também vai depender do tempo que demorar para o frete desses carinhas aqui, tá? Às vezes o frete rápido aí no Mercado Livre, por exemplo, até tem capacitor, mas capacitor de baixa qualidade. E vocês viram no short que eu soltei aí o que acontece quando você compra capacitor de marca ruim, de baixa qualidade, tá? Não que aqui no Brasil a gente tenha muita opção de marca aí, tá? Mas para evitar problema, né? Talvez eu tenha que esperar um pouco mais para poder fazer o recap nas placas. Então vamos começar com essa daqui, eu vou montar aqui para a gente fazer o recap nela. Vamos começar por ela e aí a gente testa ela e depois a gente vê o que faz com as outras. Então, pessoal, já bati um ar quente aqui nela. Antes de ligar ela, eu vou tirar esse cooler aqui e eu vou bater um ar quente bem próximo do chipset, porque como eu lavei ela, né, quando a gente lava, tudo que é chip BGA, pode ser que tenha um pouco de umidade embaixo do chip, tá? Fique um pouco de umidade embaixo do chip. Então, depois eu vou tirar aqui o cooler e aí eu passo um ar antes de ligar ela, tá? Eu vou focar primeiro nos capacitores que o rapaz, que foi o antigo dono dela, marcou, tá? São capacitores de 820 microfarad, 6.3 volts. Então, eu vou trocar esses carinhas primeiro, e aí, dependendo do quanto que eu tiver aqui, eu troco os outros que faz par neles, e aí eu quero trocar aqui em cima também, que é o mesmo capacitor, tá? Então são todos esses capacitores marronzinhos aqui, que parece que são eles que deram problema, tá? Essa marca aqui, ó, desse capacitorzinho preto com faixinha dourada, essa marca aqui, deixa eu ver qual que é a marca. Eu consegui ver, né, qual que é a marca do capacitor. Se eu pego um aqui que tem... eu não consigo ver a marca certinha, mas são bons capacitores, tá? Então, assim, eles geralmente não dão problema. Então, vamos começar com esses daqui. Vou colocar vocês em time-lapse enquanto eu dissolvo isso aqui, porque não tem um porquê eu ficar aqui. E aí, a hora que tiverem dissoldados, eu volto com vocês, tá bom?
Bom, pessoal, retrô, então tá aí. Troquei só os capacitores que estavam estufados, tá? A única cagadinha que eu cometi foi na hora de fazer limpar o furo com a Dremel. Esse furinho que tem aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para você, tá vendo? Ele acabou chegando muito perto dessa trilha aqui do lado. Tem uma pinça para mostrar para vocês, mas cadê vocês aqui? Ó. Então tá vendo, ó, que ele chegou bem perto dessa trilha aqui. Isso foi um erro meu, foi uma assim, puta de um erro, tá? Os outros ficaram perfeitos, só esse que deu errado. Porque eu tava furando, vocês viram no vídeo, eu tava furando com a Dremel com a mão. E na mão, se o bitzinho dela não. Ele é muito fino, tá? Então você tem que ir bem devagarzinho. Tá vendo? Dá quase que não dá pra você ver ele na câmera aí, ó. E aí, acho que é 0,7, tá? E aí, se eu aqui na mão, se o beat samba ou ele pega errado, você tem que estar muito firme para ele não comer de lado, igual ele comeu ali. E eu, cabeçudo, foca aí, câmera. Eu, cabeçudo, esqueci que eu tenho um suporte para transformar a Dremel em uma furadeira de bancada que é justamente para poder fazer esses furos sem a Dremel ficar balançando, para ele ficar bem centralizado. Então, da próxima vez que eu for fazer isso, eu vou fazer com esse suporte, tá? E eu sempre faço isso, às vezes eu faço com o manual, só que isso aqui às vezes demora muito, depende do estanho, de como tá o furo ali, às vezes isso aqui leva uma cota. Então, dessa vez eu fiz com a Dremel, deu certo, só essa escapadinha. O que eu vou fazer aqui, cadê ele? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou, antes de soldar, eu vou jogar um pouquinho bem pouquinho mesmo, de uma máscara UV. E aí, pessoal, para resolver esse problema, para a gente não acabar soldando na trilha, né? Porque eu posso soldar aqui e o estanho por baixo pode soldar na trilha. Então, o que eu vou fazer é jogar um pouquinho da máscara UV lá dentro do furo e aí aplicar a luz UV para ela secar e isolar a trilha, tá? E aí eu soldo aqui como tem que ser, porque ainda tem aqui o furinho correto ali, tá? Então é isso que eu vou fazer, tá? Então vou soldar todo o resto, deixar esse por último e aí eu faço isso, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então tá trocado os capacitores aqui, parece que tudo ficou certinho. Eu espero ter gravado todo o processo, porque eu olhei teve uma hora que eu olhei ali no monitor e não estava gravando. E eu às vezes dou uma dessa, não coloco o OBS para gravar e vou fazendo aqui. E aí a hora que eu olho não estava gravando, tá? Mas acho que eu gravei boa parte do processo aí. Eu vou dar um jeito, eu vou arrumar e colocar um LED na parede aqui vermelho para ir fazer alguma maracutaia com o Arduino, alguma coisa assim com o computador, para a hora que o OBS estiver gravando, ele acende um LED bem na minha frente aqui e eu consigo ver se está gravando ou não, tá? Se realmente não está gravando. Então, eu troquei, então assim, trocados os capacitores, o que eu vou fazer agora, só para desencargo, vou raspar essa trilhazinha aqui, ó. Tirar a máscara dela, chegar na trilha mesmo. Porque eu quero ver se tem continuidade entre o capacitor aqui e a trilha, tá? Só para ver se não ficou errado. A solda com o pad
A solda com o padzinho, eu sei que tá ok, do capacitor, mas eu quero ver se essa trilha aqui a gente acabou não interconectando ela aí, tá? Ó, é o que eu falei. Ela tá ligada no capacitor, ó. Era uma probabilidade isso. Eu vou ter que desoldar ele e ver se some essa continuidade aqui. Deixar o meu desoldador esquentar ali. Mas provavelmente o pino aqui ficou soldado na trilha. Provavelmente. Deixa eu ver se agora afastando um pouco ela saiu. Ó. Agora saiu, tá vendo? Não tem mais continuidade, não dá para ouvir mais a continuidade. Então, para vocês verem que realmente ela estava soldada ali na trilha. E aí isso provavelmente ia causar um problema. Se não causasse um curto nessa trilha, viu? Porque talvez esse lado aqui não era para estar conectado. Bom, já que eu tirei já que eu consertei ali, né? Não está mais soldado uma coisa na outra. Eu vou pegar aqui um pouco da máscara UV e vou tacar aqui para mim poder isolar mais ainda. Vou tacar aqui onde eu danifiquei a trilha, né? Vou tacar bem aqui em cima da trilha do outro lado para tentar isolar o máximo possível ali para que a gente não tenha problema, tá? Então, essa máscara UV que eu tenho aqui, ela não é das melhores, assim. Eu também preciso de uma lâmpada UV melhor, que essa daqui é uma porcaria. Às vezes ela não seca direito. Mas eu acho que é isso, tá? Eu não vou mexer mais com nenhum outro capacitor nessa placa por enquanto. A gente vai testar ela primeiro, vamos ver se ela dá algum sinal de vida. E talvez eu troque o resto dos capacitores que eu tenho ali da mesma. Na verdade, quantos eu tenho aqui? Eu tenho uns 4. Eu acho que dá para mim trocar o restante dos capacitores que são iguais a esse daqui, que não estufaram, mas dá para trocar, tá? Também vou dar uma conferida aqui se eu não soldei nenhuma trilha junto, porque às vezes nesses pads aqui tem trilhinhas pequenas que ficam próximas e às vezes você acaba soldando o pad do capacitor nessa trilhazinha. É muito fácil de você tirar a proteção da placa e soldar na trilha, tá? E aí você causa um problema na placa sem saber. Então, beleza. Vamos. Cadê o meu pincel? Pincelar bem essa placa agora. Parte do processo de eu furar fazer os furos com a Dremel, também ela solta muito pedacinho de estanho, né? Limalhazinha de estanho, ela sai jogando pela placa, então tem que dar uma boa limpada. Vou tirar aqui o cooler, deixa eu desligar o meu multímetro. Vamos tirar esse cooler para mim limpar em volta do chipset, passar um ar quente ali, eu falei que eu ia passar. Tirar qualquer umidade que ficasse embaixo do chipset. Aí. Beleza. O pessoal às vezes me pergunta, a pasta térmica dele parece ser nova. Hein? Talvez já trocou a pasta térmica desse chipset. O pessoal às vezes me pergunta como que eu posso preservar a minha placa-mãe antiga ou nova, tá? No caso nas antigas, tá? Toda placa-mãe, tá?
Isso vale para quase todas as placas-mães. A maioria delas, somente essas daqui que não são gamer, né, não são de edição especial, o chipset vem sem dissipador. Tá? Então, principalmente esse chipset aqui, que é o chipset SU, vem sem dissipador. E aí, o que acontece é que sem o dissipador, você acaba. Bom, pessoal, então vamos testar? Tá tudo ligado. Não acho que tenha mais nada. Vou ligar o speaker dela aqui. E se ela bipar, gente, ela é para ela botar, é para ela bipar e botar, porque ela tá sem a placa de vídeo, ela precisa de uma placa de vídeo, ela não tem placa de vídeo on board nesse caso, mas é para ela pelo menos fazer alguma coisa. Ela vai gritar que tá sem placa de vídeo, mas é para funcionar. Então, energia, LEDzinho acendeu, vamos dar um power aqui. Tá postando. Parou aqui em D5, D4, o que pode ser memória. Ela não tá bipando, mas ela tá postando. Já é um bom sinal. Respondeu o meu reset. Parou em D5, D4. Que geralmente está relacionado à memória, tá? Só o fato dela estar postando já é um bom sinal. Quer dizer que alguma coisa está fazendo nessa placa. Essa placa tem vida. Vamos ver. Mesma coisa, D5, D4. Eu acho que é memória o problema dela. Ela está postando, eu acho que é memória. E esses slots de memória DDR1 dessas placas, esses slots aqui, eles eram chatos que dói, sabe? Eram terríveis, tá? Talvez eu tenha que pegar outras memórias lá, talvez ela não tá gostando da ideia dessa memória aqui. Essa aqui é 1 GB DDR 400 MHz, PC 3200U. Memória DDR às vezes é chata mesmo, viu? Vou colocar essa daqui. Esse é o DIN A2, tá? Às vezes esse processador é um Athlon 64, já era para ele aceitar essas memórias já. Ó. Vou pegar o manual dela para ver qual que é esse bip. Eu tô achando que é memória. Eu vou pegar mais memória lá. Eu vou pegar uma plaquinha AGP. Eu não sei se ela tá reclamando pela falta da placa AGP. Geralmente elas botam, dependendo da BIOS, sem a placa AGP. Ou se é a memória. Vou pegar uma plaquinha AGP lá. Então, peguei mais pente de memória lá. Vamos testar. Eu já passei por problema com esses slots DDR, eles terem mau contato. Então, uma placa aí que o slot DDR dela, slot de memória, é mau contato. Se você mexe, ele funciona. Parado na mesma coisa. Eu não acho que tem a ver com a troca de capacitor, tá? Porque os capacitores que a gente trocou tá num circuito de regulagem de tensão. Do que eu tô vendo ali, provavelmente relacionado ao chipset, tá? Não parece ser da memória, mas pode ser da memória. Tá. Vou colocar mais um outro pente aqui. Ficar mudando os slots para ver se muda o comportamento dela. Mesmo comportamento. Podia funcionar para mim, né?
Parando sempre no mesmo problema. D5, D4. Pode ser também os capacitores que eu não troquei, tá? Pode ser isso. Mas eu tenho que trocar eles. Se ela não funcionar, a gente parte para fazer a troca desses outros capacitores também. Estranho, né? Estranho. Bom, deixa eu... Bom, pessoal, ela realmente não tá botando. Às vezes ela buta e bipa e ela dá 3 bips contínuos, tá? Curtos. E eu acho que talvez isso tenha relação com a memória ou com a GP. Eu acho que com a memória, tá? Eu acho que esse é um problema relacionado à memória. Eu não achei no manual dela sobre os bips, tá? A Asus teve uma época que, na época dessas placas aqui, ela por algum motivo ela escolheu não. Ela basicamente escolheu não colocar no manual do usuário os códigos de BIP, tá? E aí você não sabe o que a placa está querendo te dizer. O que eu vou fazer é só por curiosidade checar se tem alguma tensão saindo dos MOSFETs que está naquele capacitor aqui, ó, que é aquele capacitor problemático que a gente fez besteirinho. Só para ver se não tem nada de errado, porque às vezes o problema tá ali, né? E às vezes a gente está caçando o problema em outro lugar. Como é relacionado à memória, pode ser que ali esteja a parte de alimentação da memória. Então, pessoal, eu peguei aqui a referência do slot e deixa eu pegar aqui teste de continuidade para a gente ver os pinos. Se eu tiver certo, vai desse lado aqui, tem que só achar qual que é o... aqui é o 92, aqui é o pino 1. Perdão. Então aqui é o pino 1, aqui a gente tem o 92. A gente está conectado no negativo. Beleza. Então, terceiro aqui é negativo. Então tá certo. O sétimo vai ser alimentação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é alimentação. Eu vou colocar na tensão e vou ligar a placa e vamos ver que tensão que a gente tem aqui. Se tiver 3.3 volts, está errado. Eu não acho que a gente chegou a queimar os módulos de memória, tá? Mas provavelmente é esse o motivo dela não estar botando. Mas vamos ligar ela aqui e vamos ver se a tensão está errada mesmo de alimentação. Não, tá certo. Agora ela tá bipando erro de memória. Que tá sem memória para bipar erro de memória mesmo, mas tá certo. A tensão tá um pouquinho pro alto, 2.7 volts. Tá um pouquinho pro exagerado aqui. Geralmente essas memórias são 2.6 volts, mas não é para ter não é para ter problema. Não é para ela ter problema não. Tá bom, chega. Já entendi que você não gosta de ficar sem memória. Então é alguma coisa relacionada à memória. Não acredito que esteja relacionado ao capacitor, ao nosso capacitor ali. Pode ser a BIOS. Ela para em D5, D4. CPU, eu acredito que a CPU não seja o problema.
Pro desencargo, vamos dar uma olhada ali embaixo da placa. Vamos ver se tem alguma coisa nas trilhas. Se tem alguma coisinha que eu tô deixando passar. Vai que, né? Se o dano que a gente causou ali no capacitor, se ele tá afetando isso, eu duvido que seja. Vamos dar uma olhada. Eu preciso arranjar um microscópio. Tá na lista de ferramentas aí pro canal. Então o capacitor que a gente mexeu tava bem aqui, né? Não tem nenhum dano em nenhuma trilha perto dele. A gente não chegou a mexer em nenhum capacitor perto das trilhas aqui da memória. E eu não tô vendo nada, nenhuma trilhazinha aqui que chega no slot danificada, tá? Eu não tô vendo nada. Nada, nada, nada. Vamos ver se esse processador tá com os pininhos tudo certinho. Nenhum pino amassado. Tudo certo. Que às vezes amassam um pininho aí, e aí o processo. Essa socket extendiça, essa socket PGA. Às vezes você amassa um pino e aí ela dá esses probleminhas aí e você não nota, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou tirar essa BIOS, colocar no programador para a gente testar. Vamos fazer um refresh da BIOS, colocar uma versão diferente. Às vezes não é compatível com esse processador ou tem alguma coisa aí que não está legal. Bom, senhores, o chip está aqui no Mini Pro. Vamos abrir aqui o esquema. Vamos dar uma olhada nessa BIOS aí. Então, o chip que a gente tem aqui é um W39V040AP. 040A. Acho que P deve ser de PLC. Vamos. Beleza. Vou dar um read aqui. Pleno. Assim, às vezes acontece, tá? Às vezes o processador que eu estou usando é um Athlon 643200, às vezes não é compatível com a versão de BIOS que está aqui, às vezes a BIOS está com problema, enfim. Tem bastante coisa. Ou a gente está com algum problema nos slots de memória, tá? Eu não duvido muito, tá? Que a gente esteja com algum problema nos slots de memória. Vamos abrir aqui a BIOS que eu peguei. É diferente, beleza. Vamos programar ela. E aí a gente testa de novo, ver se essa placa vai dar vídeo. Eu não duvido muito que a gente tenha um problema nos slots de memória. Esses slots de memória SDDR, eles costumam dar problema. Aliás, enquanto programa ali, vamos dar uma limpada nesses slots. Vou dar um óculos isopropílico aqui. E aí com um pincelzinho a gente passa ali, às vezes tem alguma oxidação em algum contato. Por isso que não está dando, não está reconhecendo. Ela está reconhecendo que tem memória instalada, mas ela está dando erro. Então, às vezes o que acontece é um mau contato na parte
em alguma data line, alguma address line aí, alguma linha de endereço, linha de dado, que vai na memória, e aí no teste simples que ela faz de memória, no boot, ela não consegue testar e ela dá esse erro, tá? Eu já vi isso acontecer. Esses slots aqui DDR e aqueles slot SDRAM, né? Das memórias da versão anterior a essa daqui, eles direto fazem isso, tá? Com o tempo eles ficam muito velhos, eles dão um problema de mau contato, tá? Depois nas DDR2 isso melhorou bastante. Aliás, galera, esquentar o slot ajuda também, tá? Por quê? Porque você dilata o plástico ali dela e acaba que quando você dilata o plástico do slot, ele aperta os contatos na memória, tá? Então, é um teste também dá para você fazer. Coloca a memória ali, esquenta e vê se vai botar. Se for botar, é o slot que está com problema. Isso daí também dá para fazer. Então, vamos voltar aqui a memória, o chip de memória programado e atualizado. Vamos remontar essa placa e ver se ela vai agora querer funcionar. Mas assim, não é a primeira placa DDR1, inclusive desses modelos A8 da Asus que eu pego, que me dá dor de cabeça com memória, tá? Inclusive eu tenho, acho que uma placa da Asus, também DDR1. Então, pessoal, ela botou aí no canal B, ela tá botando. É só o canal A que parece que ele tá sendo chato conosco, né? Vamos dar uma olhada naquele slot, ver se tem alguma sujeirinha, alguma coisa assim. O processador já esquentou bem já. Vou desmontar aqui, a gente só dá uma olhadinha ali. Grande chance disso ser problema no slot mesmo, tá? No conector do slot. É bem comum. Esse slot, esse canal é um canal que é o mais usado, então. E esses slots, eles dão problema mesmo, eles costumam dar problema, então acaba que com o tempo ele desenvolve esse problema e o slot fica com mau contato, ou às vezes a solda aqui nos pinos já não tá boa, tá com alguma microtrinca, e aí dá esse problema, tá? Ou tem alguma coisa, pode ser o slot da CPU, tá? Pode ser o slot da CPU que esteja com problema, tá? Tem essa também. Ou alguma coisa no chipset, algum BGA no chipset, mas eu duvido muito, tá? Eu tenho quase certeza que o nosso problema aqui é relacionado a ao nosso slot de memória mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos esquentar esse slot de memória. Vou colocar a memória nele. Vamos jogar um ar quente nele. E ver se com o ar quente ele vai ficar... Ele vai voltar a funcionar. Deixa eu já montar toda ela, porque aí eu jogo o ar quente e testo. Beleza. Vou colocar o card de diagnóstico para a gente acompanhar o que está acontecendo. Ó, não tá botando. Não quer botar. Vamos esquentar isso. Então, galera, esquentou. Vamos, antes dele esfriar, ver se ela vai botar. Não botou. Então,
tem alguma coisa nos slots, mas não é isso, tá? Geralmente quando é mau contato, ela acaba bootando, né? Esse slot boot. Então, realmente tem alguma coisa no canal, no primeiro canal da placa, tá? Tem alguma coisa aí no primeiro canal da placa. Vamos só conferir se a tensão é para ser a mesma, tá? Porque a alimentação dos dois canais vem do mesmo lugar. Mas vamos dar uma conferida se as tensões estão batendo nos dois canais. Vai que nessa placa o circuito de alimentação é diferente para cada canal de memória, o que eu duvido, tá? Mas vai que, né? Vamos tirar aqui a memória. Um ponto 3. Um ponto 3. Vou ver aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.7, a mesma tensão. Então, pessoal, ela, assim, beleza, ela funciona a buta normal, mas só no canal B, tá? O que, assim, sinceramente, é comum, tá? É o que eu falei. Esse slot A, ele é o slot que geralmente é o slot que mais é utilizado. Então, o que acontece é que ele eventualmente dá problema, tá? E o slot B, geralmente o pessoal não usa o slot B, né? O canal B. Então, aqui está funcionando. O que pode ser aqui? Pode ser a socket da CPU, tá? Pode ser a socket ali do slot mesmo de memória, né? A socketzinha. Pode ser algum pack de resistor, ele tem vários resistores ali, ó. E se eu não me engano, eles fazem um pull down. Tem vários resistores aqui, ó. Todos os dois canais, tá? Tanto desse lado, tanto desse lado. Ele tem uma série de capacitores e vários packs de resistores aqui que estão aí para fazer o pull down dos sinais, acho que o negativo, tá? Se não me engano é isso. E aí pode ser que eles tenham algum que deu problema, tá? E aí algum sinal aqui na placa não está correto. Como que a gente pega isso? A gente teria que comparar a resistência em todos os pinos entre o canal A e o canal B com, eu acho que aqui é o negativo. Então, pega aqui o negativo e compara as resistências dos pinos, do negativo aqui, com o pino no slot, e aí compara com o canal B, tá? E vê se os dois estão batendo. Se tiver algum pino que está com uma resistência diferente, geralmente significa que esses packs de resistores aqui, esses resistores estão com problema, tá? Também tem alguns capacitorzinhos aqui, bem pequenininhos, para filtragem, eles também podem dar problema e aí eles machucam, aí eles lascam com o canal, tá? Eu vou fazer essa checagem? Não, eu não acho que vale o tempo nessa placa para conferir isso aqui, tá? O que eu vou fazer é colocar uma etiquetinha de que esse canal tá com problema, que ela funciona ok só no canal B, que esse canal tá com problema, e talvez um dia, se eu for utilizar essa placa para alguma coisa, eu tento rever esse canal aqui, tá? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Provavelmente eu não vai utilizar essa placa, tá? Mas foi um exercício bom. Trocamos aí os capacitores, a placa, fizemos o flash da BIOS, a placa voltou a botar, tá botando, tá dando imagem. Tem esse problema do canal, não tá perfeita, mas já é um grande avanço de uma placa que eu paguei, eu acho que eu paguei R$10 nela, mais o frete. Tá bom, tá dentro. Hoje em dia, com o preço que tá as coisas, é difícil a gente ver
a gente achar placas nesse valor. Até se eu fosse no ferro velho, tá? Eu tenho algumas fontes que são direto de ferro velho aí, pessoal que às vezes revende para mim, acha no ferro velho e revende, ou dono de ferro velho que entra em contato e me vende lote de coisa, e geralmente eles pedem muito mais que R$ 10 numa placa no estado, às vezes toda suja, cheia de terra. Eles querem mais que R$ 10, tá? Então, tá valendo. É mais um exercício aí de troca de capacitor, de fazer recap, que é sempre bom para a gente aprender. E é isso aí, galera. Eu vou ver quanto tempo ficou o vídeo para ver se a manutenção dessa placa já deu um vídeo inteiro ou se a gente parte para mexer em outras placas, tá? E aí a gente volta aqui para uma conclusão.